Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confissão, não é? E olha, esse sacramento, eu vou ser sincero, não é só porque eu sou padre, não. Eu amo o sacramento da confissão, porque é um sacramento... Nossa, eu vou ser sincero, eu tive a graça, meninos, acho que vocês já devem ter vivido isso também. Antes de ser padre, antes de me tornar o sacerdote que absolve os pecados, eu vivi experiências maravilhosas de fazer confissões assim, libertadoras, sabe? E no meu seminário, na minha juventude, e não é maravilhoso mesmo, meninos, quando a gente está angustiado, ou talvez cometeu um pecado, né? Todos nós cometemos, ainda mais na juventude, no começo ali, você chega desesperado, e um fulano simplesmente fala assim, eu te absolvo, e a tua vida muda e sai 7.000 quilos das suas costas. Fulano, eu digo assim, né? O poder que Deus deu ao sacerdote, é uma metáfora, claro, né? Para dizer que é extraordinário. Não é maravilhoso? Vocês já viveram experiências assim com a confissão? A sensação, às vezes, é essa mesmo. É um peso, né, que sai da gente. A gente sai pesado, entra pesado e sai leve, né? É uma graça mesmo. Eu vivi experiências assim, maravilhosas, meninos, e que você que está em casa, que quando eu me tornei padre, eu entendi já a importância, né, disso. Ontem eu recebi um testemunho de uma mulher que falava assim, pela internet, né? Padre, 5 minutos de confissões, de confissão com o senhor, eu tive na confissão na Canção Nova, que aqui a gente atende no confessionário também, né? Ela disse, transformou a minha vida. E eu não lembro quem ela é, porque a gente não vê, né, na confessionário aqui, nós temos como se fosse aquele confessionário mais antigo, né, com aquela muretinha, que a gente não olha o penitente. Eu falei, nossa, eu não sei quem ela é. Mas Jesus, ele que ministra o sacramento através do sacerdote, porque eu não teria poder nenhum de perdoar os seus pecados, nem os pecados dos meninos, né? Mas olha o que Deus faz na vida das pessoas. O sacramento da confissão é um sacramento de cura, diz o catecismo. E eu sou apaixonado, porque como eu disse, eu vivi experiências lindas com a confissão. Então quando eu me tornei padre e cheguei assim, para poder atender confissões, já tinha um sabor diferente para mim, sabe? Porque eu sabia o que Deus já tinha feito na minha vida através desse sacramento. Eu sabia o quanto é importante, né, atender bem as confissões, claro. Diga-se de passagem que confissão não é direção espiritual, não é partilha, é um sacramento. Você se prepara, diz o seu pecado e o padre te absolve, né? E na confissão a gente vê a letra dessa música acontecendo, né? O choro dura uma noite, mas a vitória vem pela manhã, porque você pode chegar do jeito que você tiver, se você sempre vai sair melhor. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, dos párocos, eu sou apaixonado por São João Maria Vianney, ele dizia que a confissão é o tribunal da misericórdia de Deus. É um tribunal. Mas o tribunal, geralmente, quando você recorre ao tribunal, o que você quer? Você quer justiça. Padre, o fulano comprou o carro e não pagou, né? Padre, o inquilino entrou e não está pagando aluguel. Você busca um tribunal para a justiça. E São João Maria Vianney falava, a confissão é um tribunal, mas é o tribunal da misericórdia. Ninguém busca um tribunal para a misericórdia, se busca para que a justiça seja feita. Mas lá é um lugar no qual você se declara culpado e sempre sai restaurado, né? Sempre sai curado. Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 20, versículo 22 e 23. João 20, 22 e 23, que é o fundamento do sacramento da confissão. Você sabe que Jesus ressuscitado, ele apareceu aos apóstolos. E aparecendo aos apóstolos, ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Vou ler aqui direto agora, de João 20, capítulo 20, versículo 22 e 23. Recebei o Espírito Santo. Ele disse isso aos apóstolos. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. De quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Então veja bem, Jesus instituiu o sacramento nesse momento. Porque lembra quando Jesus estava na casa de um fariseu, e ele disse para uma mulher pecadora, olha, os teus muitos pecados te foram perdoados? E o fariseu começou a dizer, quem é esse que até perdoa os pecados? E Jesus respondeu, o Filho do Homem tem nesse mundo o poder de perdoar os pecados. Por isso que ele falou lá para o homem da maca, lembra o aleijado, o paralítico? Pega a sua cama e vai para casa, porque ele tem o poder. Pega a tua cama e vai para casa, os teus pecados estão perdoados. Ele tem o poder de perdoar os pecados. Por isso que ele fez, e os fariseus se ressentiam disso, né? Mas, quando Jesus morreu e ressuscitou, quem que ele deixou aqui como seus representantes? Os apóstolos. Então ele, soprando, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Sopro na Bíblia é uma imagem uma metáfora muito grande da infusão do Espírito Santo, né? As 3 primeiras palavras da Bíblia, né? Bereshit bara Elohim. Desculpa, não, outra palavra, né? O Nefesh Ruach, que queria dizer o sopro de Deus, né? O Espírito de Deus, do hebraico. Quando Deus criou Adão, ele soprou e infundiu o seu Nefesh, o seu hálito, o seu sopro, e animou aquele barro que era Adão, deu vida, deu alma.
Então Jesus soprando deu o Espírito Santo, infundiu o hálito de Deus neles, né? Usando a tradução literal do hebraico, ruá, nefesh ruá, né? E aí ele diz, eu dou a vocês a mesma autoridade que eu tinha quando eu estava aqui na terra. Eu dou a vocês o poder de, em meu nome, perdoarem os pecados. Em meu nome, perdoar os pecados. Eu dou a vocês esse poder. Dou a vocês. Então, Jesus deu à igreja, Jesus deu aos apóstolos a autoridade para perdoar os pecados. Isso é muito importante. Isso é fato, gente. Ele deu essa autoridade para que os apóstolos perdoassem os pecados. E você sabe que, quem são os apóstolos hoje? Os bispos. Os bispos são os sucessores oficiais dos apóstolos. Eles têm sucessão apostólica. E quem são os colaboradores diretos dos bispos? Os sacerdotes. Só o bispo, o sacerdote pode atender confissão, o diácono não pode. Por quê? Porque o grau da ordem que o padre e o bispo recebem é um grau de consagração total. Tanto que o padre e o bispo não se casam. Jesus não se casou. Eles vivem só para a missão. Jesus viveu só para a missão. Eles perdoam os pecados. Jesus perdoava os pecados. Eles batizam. Jesus também batizou. Sabe? Então, o padre, junto com o bispo, o apóstolo que é o bispo e o padre que é o colaborador dos apóstolos, porque todo apóstolo tinha os seus colaboradores. Por exemplo, Marcos era colaborador de Paulo e de Pedro, né? Marcos que escreveu o Evangelho, e Lucas era colaborador de Paulo. Então eles tinham os seus colaboradores. Os padres são os Lucas, os Marcos de hoje, que colaboram com os bispos, os apóstolos. Portanto, o padre só pode atender confissão se ele receber o cânon 966 do Código de Direito Canônico, diz que o padre só pode atender confissão se ele receber do bispo a faculdade, né, para atender confissões na sua diocese ou no território onde ele estiver. Então, Jesus deu essa autoridade. E veja bem, a confissão é um sacramento de libertação e cura, porque você pode ter matado uma pessoa. Se você se arrepende sinceramente, busca a confissão, faz uma penitência à altura para reparar e morre, depois disso você vai para o céu ou para o purgatório, mas você vai ser salvo. Porque o demônio odeia a confissão, porque a confissão liberta o ser humano das garras do mal e o salva, e o eleva a Deus e o coloca no caminho da salvação. Assim como nós tomamos banho sempre, e eu espero, pelo menos esses dois aqui estão com cara de que tomaram banho hoje. Cinegrafistas, tomaram banho? Tomaram, né? Esse aqui vai tomar depois, pela cara dele. Mas assim como a gente toma banho sempre, a confissão é o banho na alma, gente. O pecado nos suja, né? O pecado nos mancha. Mas a confissão é o banho na alma, sabe? É o banho que você tem na sua alma. É o lavar a sua alma, purificar-se dos pecados, sabe? É importante recorrer à confissão. O Código de Direito Canônico diz, no mínimo uma vez por ano, mas não diz só uma vez por ano. Porque as pessoas pegam o mínimo e definem como norma, né? Olha, faz exercício pelo menos uma vez na semana. É o mínimo, mas isso não é o suficiente. Você comendo igual um boi às vezes, nós tem que fazer mais exercício. Ou seja, não defina o mínimo como a regra do máximo. Você tem que se confessar. Nós na Canção Nova nos confessamos mensalmente, às vezes até mais que mensalmente, porque você tem que se confessar quando a necessidade surgir, quando você tiver um pecado mortal. Se você está sujo, vai tomar banho, né? Não importa se você tem que tomar 3 banhos no dia. Eu me recordo quando eu morava no Tocantins, lá é muito quente, então às vezes você tomava 3 banhos. Eu morei lá fazendo teologia em Palmas, né? Quando o querido Dom Alberto era bispo, arcebispo lá, e nós estudávamos lá da Canção Nova. Às vezes você tomava 3 banhos no dia, porque você sua muito, né? Então não tem nenhum problema. Então se você pecou, se você está sujo, toma banho, vai se confessar. Mas mais uma vez eu digo, confissão é graça, é libertação, mas confissão não é conversa, não é partilha, não é terapia, é um sacramento. É objetivo. Você chega, diz o seu pecado, resolve a absolvição, faz a penitência e está liberto, está livre. Se você quiser fazer uma direção espiritual, marca com o padre outro dia, né? Porque é difícil, porque as pessoas não sabem confessar. Chega lá, então padre, quando eu tinha 5 anos, né, eu caí de bicicleta, aí eu tomei um suco de laranja, mas meu filho, qual o seu pecado? O tamanho da fila. O ideal é escrever, fazer um bom exame de consciência, e aí você chega diante do padre e diz o seu pecado e recebe a absolvição. É isso. É simples, sabe? Mas é uma graça. E o Código de Direito Canônico nos ensina também, junto com o Catecismo, que o que é uma boa confissão? O que é necessário para você fazer uma boa confissão válida, frutuosa? Em primeiro lugar, o exame de consciência.
refletir com sinceridade sobre os próprios pecados, né, com a ajuda dos 10 mandamentos, com a ajuda dos ensinamentos da igreja, fazer um bom exame de consciência é essencial. É essencial. Você faz um bom exame de consciência. Eu tenho no meu canal lá exame de consciência para confissão. A Canção Nova tem. Os outros sacerdotes têm, né? Então, faz um bom exame de consciência. Escuta o que o padre vai falar, leia os mandamentos e vai anotando. Olha, eu pequei contra o amar a Deus sobre todas as coisas porque eu não amei. Eu pequei contra, por exemplo, não fui à missa aos domingos, às festas de guarda, que é um pecado mortal. Eu desrespeitei os meus pais, sendo que o mandamento é honrar pai e mãe. Então, tudo isso você vai anotar. Então, chegando... Primeiro elemento é o exame de consciência, né? Canonicamente falando. O segundo elemento para uma boa confissão é a contrição. O que é a contrição? É o arrependimento dos pecados. A contrição pode ser perfeita quando é aquela dor por ter ofendido a Deus, e a contrição pode ser imperfeita quando for por medo do inferno, outra questão afim. Mas entenda uma coisa, contrição e arrependimento não tem a ver com sentimento. Porque a esfera do sentimento, por exemplo, esses dois aqui são casados. Tem dias que o casamento não deve ser fácil, é criança chorando, é a mulher com TPM, tanta coisa. Você chegou lá na sua casa, você está vendo a sua esposa, com aquele cabelo, aquele tamanho, não deu nem tempo de tomar banho, tadinha. Nem batom passa faz 3 meses. Você olhou para ela e falou, nossa, está difícil hoje. Estou dando um exemplo, tá exagerado, só para quem está em casa dá uma risadinha aí. Todo carinho, viu, mulheres? Não fiquem bravas. Se fossem mulheres aqui, eu estaria dando o exemplo oposto. Você chegou lá, você não está separando da sua esposa, você está com ela, você decidiu estar na sua casa, então você a ama. A fase que ela está passando ruim vai passar. Então, por que eu estou usando essa analogia? Porque arrependimento não é só sentimento. Você não está indo lá no confessionário? O seu ir já é um fato de você mostrar para Deus e para você que você quer mudar de vida, né? A não ser que você está indo com sem vergonhice. Eu vou lá confessar para pecar amanhã. Aí é outra coisa. Mas como eu dei o exemplo, ele está lá com a esposa, o dia não está legal, a esposa não está bem, mas ele está lá, eu escolhi estar na minha casa. Eu não fui morar com a minha mãe. Eu sou casado, é minha esposa. Então, o ir e o fazer, nem sempre o amor é um sentimento, é uma atitude. E nem sempre o arrependimento é um sentimento. O arrependimento é uma atitude. Por exemplo, você veio aqui e falou, Padre Adriano, Padre Zandoná, ali fora, o senhor tem 5 minutos para o senhor me atender? Você está indo até o padre, você está dizendo, você está sentindo aquela dor, você está sentindo que dentro de você não está legal, não devia ter feito isso. Isso já é um arrependimento. Porque senão, agorizada, o pessoal fica assim, mas eu não estou sentindo, não é sentir, é atitude, eu estou buscando a confissão. Isso já é um arrependimento. Para você não ficar preso, porque tem gente que é muito emotivo, né, e fica preso. Então, primeira coisa, exame de consciência. Segunda coisa, contrição. Terceira coisa, a confissão. É a matéria do sacramento. É você dizer os pecados, é acusar cada um dos pecados diante do padre. E se for mortal, você tem que acusar também, né, o número, a espécie. Por exemplo, eu cometi tantas vezes esse pecado. Não vai contar a história do pecado, pelo amor de Deus, tá? Padre, eu cometi esse pecado tantas vezes nessa situação. Pronto. Eu não quero saber a circunstância, eu não quero saber o porquê, eu não quero saber quem te tentou. Eu só quero te absolver. Então, confessou os pecados, aí o padre vai te dar a absolvição canônica, não é? A absolvição canônica é a forma, porque a igreja trabalha, né, com a conceituação aristotélica, né, que Santo Tomás de Aquino batizou Aristóteles, o sistema filosófico de Aristóteles. Então, Aristóteles falava de matéria e forma, e Santo Tomás de Aquino disse o seguinte, a matéria do sacramento da confissão é o seu pecado, que você confessa. A forma é a absolvição canônica. Um padre validamente ordenado, segundo o cânon 966, com a licença, né, o uso de ordens do bispo, autorização para ter confissão, te absolvendo, acabou. Matéria, pecado, absolvição canônica por um padre, validamente ordenado e delegado para confessar, acabou, já aconteceu, a confissão aconteceu. Então, matéria, pecado, forma, absolvição. Com o padre validamente, né, apto a isso. Agora, a última coisa da confissão, vou retomar. Primeiro, exame de consciência. Segundo, contrição ou arrependimento. Terceira, a confissão formal dos pecados em si. Quarto, a absolvição, né, do padre. E, às vezes, é bom que o padre fale a fórmula inteira, mas tem padres, às vezes, mais velhinhos, se esquece, se confunde, porque é uma coisa grande, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, que Ele te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho uma memória boa, mas tem padres, às vezes, que esquecem. Mas se o padre falou, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que ele esqueça a fórmula de absolvição, é válido. É só, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é válida. E a última coisa
é a penitência, né? O padre vai te dar uma penitência, que é uma forma de você reparar o dano que você fez. E a penitência vai ser proporcional ao seu pecado, né? Ele não vai pedir para você rezar uma Ave Maria se você matou uma pessoa, né? Vai ser uma reparação do dano feito. E tem que cumprir a penitência para a confissão também ter a satisfação geral. Enfim, é isso. Gente, o programa está muito bom. E no segundo bloco, eu quero receber as suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. O padre vai estar aqui para responder você. E quero agradecer quem participou do Desperta Brasil lá no Morumbi, no Mané Garrincha, né, no estádio Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Foi lindo. Foi maravilhoso poder fazer um show, cantar, coordenar aquele evento do início ao fim. Foi desafiante, mas estou muito feliz. Um abraço a todos que trabalharam e que participaram. É isso, vamos lá. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor toquem teu coração, espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará.